Olha, em Angola, a água é muito mais do que um simples recurso, não é verdade? É a chave para a nossa segurança alimentar, para o sucesso agrícola. Quando a chuva falha, a irrigação moderna é a resposta. Mas a grande questão é como é que podemos usar essa água de forma realmente inteligente. É isso que vamos descobrir juntos. Imagine só por um instante. E se pudéssemos dominar o fator mais imprevisível de todos na agricultura? Se a seca deixasse de ser aquela ameaça que nos tira o sono para ser apenas mais uma variável que nós controlamos. Pois bem, essa é a promessa da irrigação de precisão. Vamos então diretos ao assunto. O nosso maior desafio é a incerteza. Depender da chuva é, no fundo, jogar com a sorte. E os métodos mais antigos, como a rega de sulco, bem, desperdiçam quantidades enormes de água que simplesmente evapora ou escorre. O objetivo tem que ser claro: trocar a incerteza pelo controlo. E o contraste é gritante. De um lado, temos os métodos tradicionais. São pouco eficientes, criam risco de erosão e exigem uma mão de obra enorme. Do outro lado, a irrigação moderna. Alta eficiência, maior produtividade e, o mais importante de tudo, um uso racional da água. A escolha parece óbvia, certo? Mas o verdadeiro segredo está em como o fazemos. E esse como começa com a ciência. Porque a irrigação moderna não é só abrir uma torneira e inundar o campo. Não, é perceber a sede exata da cultura a cada momento. A necessidade de água de uma planta muda constantemente, dependendo da sua fase de crescimento, do clima até do tipo de solo. O conceito-chave que temos de perceber é este: evapotranspiração, ou ETC. O nome pode parecer assim meio complicado, mas a ideia é muito simples. Pense nisto como a quantidade total de água que a cultura bebe e transpira num dia. É a soma da água que evapora do solo mais a água que a planta liberta pelas folhas. No fundo, é a medida exata da sede da sua cultura. Então, como é que calculamos isto na prática? É um processo surpreendentemente simples, em apenas 2 passos. Primeiro, começamos com a evapotranspiração de referência, a ET0. Pense nisto como a sede base do clima aí na sua região. Depois, ajustamos esse valor com o coeficiente de cultura, o KC, que é específico para a sua planta e para a fase em que ela está. Faz todo sentido, não é? Um milho em plena floração precisa de muito mais água do que uma planta jovem, e é o KC que reflete essa diferença. Vamos a um exemplo prático para isso fazer mais sentido. Para o milho em floração, se a tal C de base da região for de 5 milímetros por dia e o coeficiente da cultura for 1,2, a conta é fácil. A necessidade real é de 6 milímetros por dia. E agora, atenção, é aqui que o jogo muda. Cada milímetro de água equivale a 10 mil litros por hectare. De repente, um cálculo que parecia abstrato transforma-se em uma gestão muito concreta dos seus recursos. Ok, já sabemos quanta água precisamos, exatamente. Agora a pergunta é: qual é a melhor forma de a entregar à planta? Vamos olhar para as ferramentas que temos à disposição. A escolha certa vai depender da sua cultura, do terreno e, claro, do seu orçamento. Bem, vamos analisar as opções. O gotejamento é o campeão da eficiência, sem dúvida, mas exige um investimento inicial maior. A aspersão é muito versátil para grandes áreas, mas nos nossos climas quentes, perde-se muita água por evaporação. E por fim, o sulco. É de baixo custo, sim, mas é de longe o que mais desperdiça água. E há um motivo para se dizer que o gotejamento é considerado o padrão ouro da irrigação de precisão. A razão é muito simples. A água e os nutrientes são entregues diretamente na raiz, gota a gota. O desperdício é praticamente zero, é a máxima eficiência em ação. E os benefícios? São transformadores. Pense nisto. Uma poupança de água que pode chegar aos 60%. A possibilidade de fertilizar ao mesmo tempo que se rega é a chamada fertirrigação. Menos doenças, porque as folhas ficam secas, menos ervas daninhas. E tudo isto leva a uma coisa: um aumento direto e visível da produtividade. Muito bem, já vimos a teoria, já vimos as ferramentas. Agora, vamos à parte prática. Como é que se monta um sistema destes? Para passar do plano ao sucesso, é preciso perceber a engenharia que está por trás. Olha, estes são os blocos de construção. Começamos com o reservatório, claro. A seguir, talvez o componente mais crítico de todos, a filtragem. Sem bons filtros, o sistema entope e adeus eficiência. A água depois flui pelos tubos até a fita gotejadora, que a entrega às plantas. E com o injetor Venturi, que é um aparelho simples que usa a pressão da água para sugar os fertilizantes, podemos nutrir as plantas ao mesmo tempo. Cada peça aqui é vital. Para termos uma ideia da escala,
Olhe bem para este número: 200 mil litros. Esta a necessidade diária de água para um único hectare de milho, no pico do seu crescimento. Gerir esse volume de forma eficiente é literalmente a diferença entre o lucro e o prejuízo. E como é que chegamos àquele número impressionante? A matemática é simples, mas é poderosa. Começamos com a população, mais ou menos 50 mil plantas de milho por hectare. Depois estimamos a necessidade de cada planta na fase de pico, uns 4 litros por dia. Multiplicamos e pronto, aí está, 200 mil litros diários. É este cálculo que nos ajuda a dimensionar todo o sistema, desde a bomba até ao reservatório. Mas, muita atenção, ter o melhor sistema do mundo não garante nada se não houver um bom manejo. A tecnologia é só a ferramenta. O agricultor continua a ser o mestre. O verdadeiro sucesso está na gestão do dia-a-dia, na atenção ao pormenor. E aqui ficam algumas regras de ouro. Regar nas horas de menor calor, de manhã cedo ou ao fim da tarde. Observar a umidade do solo em vez de seguir um calendário fixo. Todas as semanas, inspecionar o sistema. E na fertirrigação, usar apenas fertilizantes que sejam 100% solúveis. São estas práticas, feitas com consistência, que garantem a eficiência e a vida longa do seu investimento. E o resultado final? Isto funciona na realidade de Angola? A resposta é um redondo sim. Olhe para isto. No BIE, a mudança para o gotejamento significou mais 20% de rendimento no milho. No Ambo, um produtor de tomate melhorou tanto a qualidade que o preço de venda subiu 30%. Isto prova, preto no branco, que a irrigação moderna não é um custo, é um investimento com um retorno claro e comprovado. Com o conhecimento certo e a tecnologia certa, a água deixa de ser um risco para se tornar no seu maior aliado. O poder de garantir as suas colheitas e um futuro sustentável está literalmente nas suas mãos. A questão final é simples: está pronto para assumir o controlo e tornar-se o mestre da água na sua exploração?